Este vídeo aborda crimes graves, o que pode ser perturbador para alguns. Por isso, aviso desde o início. Mas eu acho necessário falar sobre esses crimes com certo detalhe por razões que vão ficar claras. Na pequena cidade de Visalia, Califórnia, em meados dos anos 70, um dos criminosos mais prolíficos do estado começou sua trajetória. Ele invadia casas repetidamente e roubava pequenos objetos como dinheiro, moedas e joias. Ele ficou conhecido como o saqueador de Visalia, mas logo seus crimes aumentaram. 6 meses depois, em 1976, ele se muda para Sacramento e, ao longo dos 3 anos seguintes, passa a agir por todo o norte da Califórnia, cometendo inúmeros abusos sexuais, mais de 50 abusos sexuais. Aqui, ele era chamado de estuprador da região leste. A polícia orienta trancar tudo. O infame estuprador da região leste de Sacramento pode ainda estar na cidade. E então, em 1979, ele se muda para o sul da Califórnia, começando por Santa Bárbara, e começa a matar. E ele ficou conhecido como o perseguidor noturno original no sul da Califórnia. Conhecido de várias formas como o estuprador da região leste e o perseguidor noturno original, esses foram crimes brutais e meticulosamente planejados que se espalharam por vários condados da Califórnia entre 1976 e 1986. A polícia acreditava que todos esses crimes foram cometidos pela mesma pessoa, agora conhecida como o assassino do Estado Dourado. Como se sabia que esses crimes foram cometidos pela mesma pessoa? Os investigadores estavam contando com o MO, modus operandi, que basicamente é a forma como um criminoso comete um crime. Estava usando algum tipo de máscara ou capuz. Estava usando shorts e uma camiseta. O assassino do Estado Dourado possuía um MO único. O que ele fazia era invadir uma casa, estando armado, uma casa com um homem e uma mulher, e ele os amarrava. Dizia ao homem: vou pôr pratos nas suas costas. Se ouvir ele se mexendo, vou matar sua esposa e depois matar você. Ele levava a esposa para outro cômodo e a agredia sexualmente. Depois, ele ficava andando pela casa por um tempo, comendo, roubando coisas, pegando pequenas coisas ou o que fosse, e então ia embora. Como ele não foi pego com base nas impressões digitais? Bem, ele não deixava suas impressões digitais. Ele sempre usava uma máscara, sempre estava de luvas. Esse era um criminoso que fazia de tudo para não ser pego. O assassino do Estado Dourado foi ligado a pelo menos 12 assassinatos, 50 estupros e uma série de roubos em toda a Califórnia. Como vai? Como você está? Bem, então nós fornecemos soluções de sequenciamento de DNA para os laboratórios forenses que processam DNA de cenas de crime. Em uma cena de crime, normalmente há menos de 1 nanograma de DNA restante, e geralmente ele está degradado, certo? Então ele se quebra. Por que há tão pouco em uma cena de crime? 1 nanograma? Isso é insano. Sim. Não é por acaso que ele parou em 1986. 1986 é quando o primeiro caso de assassinato é realmente resolvido com DNA. E eu acho que ele está acompanhando isso e dizendo: sabe de uma coisa? O que estou fazendo aqui? Estou deixando meu DNA, não posso mais fazer isso. O investigador Paul Holtz perseguiu o assassino de Golden State por anos. Ele não contava com a tecnologia de DNA, e esse realmente foi o grande erro dele. Esse foi o erro crucial. Ele deixou seu DNA por toda a Califórnia, e acontece que, em 3 dos casos, eu tinha 3 kits de coleta de agressão sexual. E foi aí que consegui o DNA do assassino do Estado Dourado do norte da Califórnia. Mas ter o DNA do assassino desconhecido não era suficiente. Eles precisavam compará-lo com uma amostra conhecida. Em 1990, o FBI começou a trabalhar no que se tornaria um banco de dados genético nacional. Ele armazena principalmente perfis de DNA de criminosos condenados e pessoas de interesse. É chamado de Sistema Combinado de Índice de DNA, ou CODIS, para abreviar. Em cada uma das suas células existem 23 pares de cromossomos, um da sua mãe e um do seu pai. E em locais específicos de alguns cromossomos, há pequenas seções de DNA que se repetem, como AATG, AATG, AATG e assim por diante. Essas são chamadas de repetições curtas em tandem, ou STRs, e pessoas diferentes têm números diferentes dessas repetições. Os laboratórios forenses produzem perfis de STR contando o número de repetições em cada local.
Inicialmente, havia apenas 13 locais no DNA onde as STRs eram contadas, mas em 2017 isso foi expandido para 20. Parece para mim que isso não é muita informação. Não é. Mas as chances de duas pessoas terem exatamente o mesmo número de repetições em todos os locais são incrivelmente pequenas. O banco de dados CODES agora contém mais de 18 milhões de perfis STR. O perfil de DNA do assassino do Estado Dourado está no Banco de Dados Nacional de DNA administrado pelo FBI, chamado CODES, desde 2001, e vem sendo pesquisado desde então sem nenhum resultado. Buscamos pela Interpol e em bancos de DNA de outros países, considerando que ele poderia ter vindo do exterior. É por isso que, depois de todo esse tempo, ainda não conseguimos identificá-lo e, obviamente, não tivemos nenhum resultado. Mas a tecnologia de sequenciamento genético avançava rapidamente. O projeto do genoma humano foi concluído. Desde 1986, os cientistas vêm mapeando e sequenciando os 3 bilhões de nucleotídeos contidos no genoma humano. Espera-se... Logo, empresas privadas começaram a oferecer testes genéticos diretamente aos consumidores, e eles fornecem muito mais dados genéticos do que os que estão no banco de dados CODES. Eu viajei para Houston, Texas, para visitar a sede da Family Tree DNA. Vamos entrar no laboratório e começar a falar sobre o ciclo de vida de uma amostra. Pronto. Obrigado. E essas amostras, o que são elas? São células da bochecha. Eles só raspam o interior, tampam e enviam de volta para nós. É como um balé de robôs. Sim. Então, para a extração de DNA, precisamos remover todas as proteções que estão no DNA e apenas separá-lo sozinho. Assim, podemos fazer testes com isso. Em vez de olhar para 20 locais no seu DNA, esses testes examinam 700 a 800 mil. O teste Family Finder é baseado no que chamamos de microarray, e é assim que um microarray se parece. Cada uma dessas caixas representa um indivíduo. Podemos colocar 24 indivíduos aqui, e dentro dessa caixa há cerca de 710 mil posições do seu DNA que estamos medindo, para as quais estamos obtendo dados. 710 mil? Sim, e eles são chamados de SNPs. Então, espera aí, isso é tipo 710 mil bases individuais como ATGC para cada pessoa. Você pode medir 24 nesse único chip. Correto. O genoma humano consiste em 3 bilhões de bases. Todas as pessoas compartilham cerca de 99,9% do mesmo DNA, o que significa que, em média, apenas cerca de 3 milhões de bases diferem de uma pessoa para outra. Essas mudanças individuais de letras são conhecidas como polimorfismos de nucleotídeo único, ou SNPs. Então, nisso aí existem vários pedaços pequenos de DNA, certo? Sim, então o que temos é um pequeno pedaço de DNA que é específico para um SNP. Então é uma posição no genoma onde sabemos que pode haver uma diferença. Certo. Existe algum exemplo de um SNP simples que você sabe confere algum tipo de... Olhos azuis surgem por uma única alteração de base. Sério? Sim. Então todo mundo com olhos azuis tem essa única alteração na letra? Agora você vê que está escaneando a primeira caixa. Os resultados dos seus 710 SNPs podem te informar sobre sua ancestralidade geográfica ou possíveis condições médicas, mas também podem quantificar o quanto você é relacionado a outra pessoa. A genética de ter um filho é um pouco como embaralhar 2 baralhos de cartas juntos. O baralho resultante vai compartilhar cerca de metade das cartas com cada um dos pais. E haverá longas sequências de cartas que correspondem exatamente às sequências de cada um dos pais. Agora, se esse baralho tiver um filho, bem, então seu descendente vai compartilhar apenas cerca de 1/4 das cartas com cada avô. E as seções de cartas idênticas serão mais curtas. E é assim que funciona com o DNA. Quanto mais próximo você é de alguém, mais DNA vocês compartilham, e mais longos são os blocos de DNA idênticos. Mas para comparar o DNA de 2 pessoas, você não precisa ler cada letra. Os SNPs estão espalhados por todo o DNA, aproximadamente a cada 2.000 bases, então se você encontrar longos trechos onde os SNPs coincidem, pode apostar que o DNA entre eles também é idêntico. Comparando centenas de milhares de SNPs espalhados por todo o DNA, você pode ver onde esses blocos idênticos começam e terminam, e assim saber quanto DNA total é compartilhado.
Tudo o que está destacado em azul é onde eu compartilho DNA. Com seu pai. Com meu pai, que é exatamente o que você espera, porque eu deveria compartilhar DNA com ele em todos os lugares, já que ele me deu 50% do meu DNA. Então, essa pessoa é um primo de segundo ou terceiro grau. Eu não faço ideia de quem é essa pessoa. E você pode ver aqui, nós definitivamente não somos tão próximos quanto eu e meu pai, porque onde está azul, essas são as únicas regiões do cromossomo onde compartilhamos DNA. Todos nós sabemos que esses testes genéticos podem ajudar a identificar nossos parentes, mas a questão é, será que dá para fazer o mesmo com bancos de dados da polícia? É possível identificar familiares usando o banco de dados CODIS? Você consegue, mas isso se limita basicamente a parentes de primeiro e segundo grau. Isso quer dizer que, ao buscar o assassino do Estado Dourado, procuro pelo pai, irmão ou filho dele. Fizemos isso várias e várias vezes, sem nenhum resultado. Por que é tão limitado? Por que você só tem 23 loci? Se você quiser fazer uma análise de parentesco adequada, precisa avaliar mais pontos nesse genoma para ver o quão relacionado você realmente é. Sabemos que a resposta está atrás de uma porta trancada, e essa resposta está atrás da porta trancada do 23andMe e do Ancestry.com. Sabemos que eles têm milhões de perfis. Alguém relacionado a ele, um primo de segundo grau, eu diria, estaria lá, e isso foi muito difícil de lidar. Sabe, a resposta está lá atrás dessa porta trancada. A polícia não tem permissão para pesquisar nos bancos de dados do 23andMe e do Ancestry.com. Mas, felizmente para os investigadores, havia outro jeito. GEDmatch é um site independente criado para ajudar pessoas a se conectarem com parentes. É possível enviar dados brutos de grandes empresas de testes genéticos para buscar correspondências. Ao pesquisarmos no banco de dados do GEDmatch, nossos melhores resultados apareceram como primos de terceiro grau, indicando que compartilhavam nosso principal resultado. Acho que compartilhavam cerca de 1% do DNA. É muito pouco DNA compartilhado, mas esse é um ponto de partida. E, teoricamente, ao pegar várias dessas pessoas que compartilham DNA e construindo suas árvores genealógicas usando genealogia tradicional e documentos de fontes públicas como registros de censo, obituários, artigos de jornal e o site findagrave.com, você constrói essa árvore genealógica para trás, até que você encontre 2 desses parentes do assassino do Estado Dourado. Você faz com que eles se cruzem, onde agora você vê, eles compartilham os mesmos trisavós. Teoricamente, o assassino do Estado Dourado é descendente desses mesmos trisavós. Então, uma vez que eu identifico esse ancestral comum, agora é identificar cada um dos descendentes desses trisavós. E isso se torna um processo enorme. Pessoas na década de 1840 normalmente tinham 15 filhos. Você deve identificar cada filho, depois os filhos deles e assim por diante. Assim, essa árvore genealógica cresce exponencialmente. Quão larga essa árvore ficou? Acho que tínhamos mais de 1000 pessoas nessa árvore genealógica, mas sabíamos muito sobre o nosso criminoso. Estávamos confiantes. Ele nasceu entre 1940 e 1960. Sabíamos que ele era um homem branco. Sabíamos que ele tinha entre 1,73 metros e 1,78 metros de altura. Sabe, ele estava na Califórnia, estava em Sacramento em 1976. Ele estava no sul da Califórnia nos anos 80. Basicamente reduzimos para cerca de 5 homens e aí é só investigação. Com um suspeito à vista, nesta primavera, eles o seguiram até uma loja Hobby Lobby, em Sacramento, e coletaram DNA da maçaneta do carro dele. Dias depois, os investigadores recuperaram outra amostra de DNA de um lenço descartado, que registrou uma correspondência com o vestígio de DNA deixada em uma das cenas do crime. Investigadores na Califórnia dizem que vestígios de DNA os levaram a um dos serial killers mais notórios do país. O ex-policial Joseph James DeAngelo foi preso ontem e acredita-se que ele seja o chamado assassino do Estado Dourado. Por 44 anos, inúmeros investigadores trabalharam nesse caso e não conseguiram resolvê-lo. Em 4 meses e meio, uma equipe de 6 pessoas conseguiu descobrir quem era o assassino do Estado Dourado, e era Joseph DeAngelo. Depois que o assassino do Estado Dourado foi identificado, os portões se abriram, e toda semana víamos não apenas assassinos individuais, mas múltiplos assassinos, serial killers, sendo identificados semanalmente em casos dos anos 70 e 80.
Porque já foram mais de 70 casos resolvidos dessa forma e eles continuam a resolvê-los em um ritmo bastante irregular. E eu acho... Esse ritmo deve aumentar ainda mais. E vai haver mais porque está funcionando. E nós vamos, ajudar a encontrar essas pessoas. O assustador é que, nos Estados Unidos, há cerca de 100 mil casos de assassinato não resolvidos com DNA. O total de casos não resolvidos é maior, mas estima-se 100 mil com DNA. Há aproximadamente cerca de 650 mil casos de agressão sexual com DNA. Isso parece uma verdadeira mudança de paradigma. É sim. Várias agências de aplicação da lei disseram que essa é a ferramenta mais revolucionária que elas tiveram desde a adoção da impressão digital. Com o DNA tradicional, era necessário obter uma amostra do próprio indivíduo. É um processo do tipo 1 para 1. E então esses criminosos que, digamos, cometeram crimes e não foram pegos, estão apenas vivendo suas vidas e pensando, bem, meu DNA nunca foi coletado, então talvez eu tenha deixado o DNA em um caso que cometi lá em 1975, mas eles nunca pegaram meu DNA. Eles não vão me encontrar. Mas agora, bem, não precisamos mais depender disso. Alguém distante, parente desse criminoso, colocou seu DNA em um banco de dados. Eles ficam nervosos porque isso foge do controle deles. Eles não podem controlar um primo de terceiro grau, no que esse primo de terceiro grau está fazendo, e aí começam a ficar nervosos. E eu fico pensando quantos desses indivíduos percebem que a polícia eventualmente vai bater na porta deles por causa de um primo de terceiro grau que colocou o DNA no banco de dados. Cada pessoa que envia suas informações para um banco de dados revela a identidade de centenas de outras pessoas ao seu redor. Pais, irmãos, tios, tias e primos. Um estudo da Ancestry DNA descobriu que a pessoa média no Reino Unido tem 175 primos de terceiro grau. E não para por aí. O DNA de uma pessoa será compartilhado por centenas de pessoas que ainda vão nascer. Filhos, netos, sobrinhos e primos de primeiro ou segundo grau. Realisticamente, cada pessoa compartilha DNA identificável com quase 1000 pessoas do passado e do futuro. Então, não é preciso que muitas pessoas enviem seus dados para revelar a identidade de todos que vivem em um país. Lá em 2018, um estudo descobriu que, usando um banco de dados existente com apenas 1,3 milhão de pessoas, eles poderiam identificar 60% de todos os americanos de ascendência europeia, e estimaram que, com um banco de dados contendo apenas 2% da população, na maioria dos casos você encontraria um primo de terceiro grau ou alguém ainda mais próximo. O armazenamento de DNA é uma das coisas que temos que realmente não se parece com mais nada. Se você olhar dentro, isso está a menos 20 graus Celsius. Isso mantém o DNA bom por muito tempo? Temos amostras de DNA aqui que provavelmente têm cerca de 15 anos. Quantas amostras estão guardadas aí? Pouco mais de 2 milhões. Uau! Sim, a capacidade é pouco mais de 2 milhões. O DNA de 2 milhões de pessoas guardado nesta pequena sala. Correto. Uau! Até 2021, mais de 30 milhões de pessoas no mundo todo fizeram um teste genético direto ao consumidor, sendo a maioria deles pela Ancestry e pela 23andMe, que atualmente não trabalha com as autoridades. Mas a Family Tree DNA trabalha. Se você perguntar aos americanos, devemos ter um banco de dados nacional onde todos estejam cadastrados? Sim, pelo seu DNA e nome, muitos americanos se sentiriam desconfortáveis com isso, talvez até muito, mas estamos seguindo para esse cenário sem perceber. Algumas pessoas se preocupam com privacidade. Se alguém escolher ou decidir que não quer que seus resultados sejam usados para correspondência policial, pode se retirar disso. Me preocupo que informações genéticas possam ser usadas para discriminar pessoas. Minha maior preocupação é o seguro de saúde. Eu me preocupo que, se você tiver o perfil de DNA de alguém e alguma lei é promulgada, isso cai nas mãos erradas e dizem que essa pessoa tem uma propensão. Eles estão caminhando para o Parkinson, estão caminhando para isso, caminhando para aquilo, e então as taxas disparam. Esse é o maior ponto que vejo como uma preocupação com a privacidade. Depois que suas informações genéticas são divulgadas, não há como reverter. Diferente de um cartão de crédito, não dá para substituir. Você entrega algo sem saber as consequências. Bem, nossas informações nem são nossas para começo de conversa. Nossas informações são compartilhadas.
Sim, com seus parentes, sim. E embora você possa ser contra esse tipo de coisa, se eles já fizeram, de certa forma, você já está exposto na sociedade. Atualmente há dois grupos distintos. Há aqueles que se sentem muito à vontade em ter seu genoma disponível para ser pesquisado para fins de aplicação da lei, e há outros que não se sentem nada confortáveis com isso. E tudo bem. O problema é que, claro, aquelas pessoas que não querem que seu DNA seja pesquisável podem ter seu DNA carregado inadvertidamente por seus parentes. Você entende o que quero dizer? Então, tipo, se eu não quero que meu DNA seja pesquisável pela polícia, mas minha irmã faz o upload do dela, é quase como se eu mesmo tivesse feito isso. Atualmente, a política do Family Tree DNA é que só aceitaremos amostras das autoridades em determinadas circunstâncias. Tem que ser um caso de agressão sexual, identificação de restos mortais ou DNA recuperado da cena de um homicídio. E também lidamos com sequestros de crianças. Então, se uma criança for sequestrada e houver vestígios de DNA, processaremos o DNA para que possam tentar descobrir quem é o sequestrador. Esses são os únicos casos que aceitaremos. Entendi. Infelizmente, agora o GEDMAT desligou a chave e o GEDMAT disse que você não pode ter suas informações pesquisadas sem optar por isso. Certo. Essa decisão do GEDMAT foi resultado direto do caso do assassino do Estado Dourado? Não, não foi. Não, teve a ver com um caso em Utah. Onde uma senhora idosa estava tocando órgão em uma igreja. E havia um indivíduo que invadiu e a agrediu. Mas não foi uma agressão sexual, mas é um crime grave. Acho que tentou estrangulá-la e a deixou para morrer, acreditando que ela já estava morta e foi embora. Acredito que a polícia procurou o GEDMAT porque estavam preocupados que ele fosse cometer outros crimes novamente. Mas os termos do GEDMAT diziam que só ajudariam autoridades em casos de estupro ou homicídio. O problema dela foi que ela não morreu. Porque se tivesse... Então, se ela tivesse morrido, isso teria atendido às condições e eles teriam feito o upload da amostra porque teria cumprido os termos de serviço e tudo mais. Eles não fizeram isso? Não aceitaram o caso? Eles aceitaram. Eles posteriormente pegaram o indivíduo a partir daquela busca que fizeram no GEDMAT. Mas pessoas dentro do mundo da genealogia meio que ficaram inflamadas, dizendo que isso está indo além do que essa ferramenta deveria ser usada. Eles colocaram muita pressão sobre o GEDMAT. Eles mudaram de ideia porque ficaram assustados. Mas, no fim das contas, foi uma violação dos termos de serviço e eu acho que no final acabou sendo algo bom. Todo mundo foi zerado e depois todo mundo pôde entrar de novo. Posteriormente, GEDMAT foi vendida para a Verogen. Posso dizer que hoje em dia, quando um novo usuário se cadastra no GEDMAT, cerca de 73% deles permitem que as autoridades façam buscas. Estamos bem satisfeitos com isso. Sim, quero dizer, esse é um número alto. É um número alto. Isso indica que as pessoas desejam isso de certa forma. Quantos primos de segundo ou terceiro grau você conhece? Você entende, provavelmente não conhece muitos deles. Sem mesmo perceber, você está ajudando a justiça, está ajudando a família de uma vítima a ter um pouco de paz. Não um desfecho, mas um pouco de paz. Uma resposta. Em parte, você poderia argumentar que, se você quer ser um ativista ajudando a capturar criminosos, uma das melhores atitudes é incentivar todos que você conhece a fazer o teste e entrar no banco de dados. Correto, e você sabe, há milhões de pessoas que fizeram testes em outras empresas que não estão trabalhando com as autoridades. E se elas quiserem ajudar, tudo o que precisam fazer é baixar seus dados brutos e podem fazer o upload gratuitamente no nosso banco de dados. Eu absolutamente acredito no direito à privacidade de uma pessoa, mas também acredito totalmente que temos o direito de não sermos assassinados ou agredidos sexualmente, ou, você sabe, sermos vítimas de crimes violentos. Tem que haver um equilíbrio igual. Essa balança da minha privacidade foi afetada porque um primo de terceiro grau foi identificado. Em comparação com uma mãe que está falando sobre a filha que foi assassinada, essa balança está completamente desequilibrada assim. Estamos em um ponto agora em que, de muitas maneiras, a tecnologia meio que ultrapassou onde as leis estão. Eu realmente acredito que, no final das contas, essa ferramenta e todas as preocupações em relação a ela provavelmente vão acabar chegando à Suprema Corte do país e haverá uma decisão.
Minha mensagem principal é: se você vai tomar uma decisão, se vão existir leis restringindo o uso disso pelas autoridades, certifique-se de que está tomando uma decisão informada e não presumindo o que isso é baseado no DNA e na genética e as autoridades, porque realmente não é o que você pensa que é. Preciso manter milhões de pessoas satisfeitas para ter acesso às identidades, de certa forma. De certa forma. De centenas de milhões de pessoas. Certo. Essa é uma amostra seletiva de pessoas dispostas a fornecer informações para encontrar ancestrais. Pode haver muitos outros que são extremamente reservados, mas eles não têm voz na decisão de serem ou não pesquisáveis através daquela pessoa. Verdade. Essa é a escolha que você faz. Então, para mim... É a escolha que você não faz. É uma escolha que você não faz, mas também é a escolha que temos que fazer como sociedade. Qual é esse equilíbrio? Sempre vai haver vencedores e perdedores, na minha opinião, certo? E eu não quero usar perdedores no sentido negativo aqui, mas em uma decisão, no final das contas, você tem que equilibrar, na minha opinião, a segurança pública com a privacidade pública. O DuckDuckGo é bom? Eu uso. Sou um pouco paranoica. Então, teoricamente, ele não rastreia tanto você, eu acho. Mas é... Eu venho trabalhando neste vídeo há alguns anos, então quero agradecer muito a Brilliant por patrocinar. Agradeço a disposição deles em me apoiar a abordar histórias complexas e importantes. A Brilliant é um site e aplicativo que ensina todos os tipos de conceitos de STEM de forma interativa e aprofundada. Se quiser saber mais sobre DNA ou resolver mistérios com raciocínio dedutivo, recomendo os cursos deles de Biologia Computacional e Lógica. Confira este quebra-cabeça lógico interativo. Você deve descobrir se a luz está acesa ou apagada, sabendo que alguns personagens podem mentir. Em vez de dar a solução, a Brilliant permite testar configurações e achar a resposta sozinho. Se você ficar preso, há dicas úteis para te guiar pelo caminho. Neste caso, a luz está acesa. Veja se você consegue descobrir o motivo. E a Brilliant está oferecendo 20% de desconto em uma assinatura anual para as primeiras 200 pessoas que se inscreverem. É só acessar brilliant.org/Veritasium. Vou deixar esse link na descrição. Então, quero agradecer a Brilliant por apoiar o Veritasium e quero agradecer a você por assistir.